Olá, primeiro ano, boa noite, tá? Aqui é a professora Ana Cláudia de História. Como vocês estão, primeiramente? Espero que todos estejam bem e bem protegidos e que todos estejam em casa, seguindo as recomendações, hein? Por favor, para que nós possamos passar desse momento tão difícil. Mas veja bem, vocês receberão da Secretaria Estadual de Educação uma apostila com conteúdo bem resumido, mas muito bom, sobre todo o conteúdo do primeiro bimestre. Essa apostila já está pronta, ou seja, de todos os bimestres. E a primeira grande aula, que é a aula 1, é chamado Introdução à História. Ou seja, eu querendo ajudá-los, né, a estudar, que o conteúdo fique mais amplo, eu comecei a me embasar para trazer uma aula para você, porque eu tenho um livro exatamente com a introdução, o tema principal da aula 1, que é a Introdução à História. Tá vendo aqui? Mark Bloch, né? Você vai saber um pouquinho sobre ele. Veja bem, a primeira grande questão sobre introduzir a história é perguntar o que é história para os alunos. E na maioria das vezes que eu percebo que o aluno ele se deporta logo ao passado, né? História é estudar o passado. Não, história não é isso, não tem essa definição tão fixa. É também estudar o passado, mas história é uma ciência. E quando você percebe que ela é uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, você começa a refletir. Se você vem para a escola para aprender história só para estudar o passado, gente, você fica em casa. Porque aquele que só estuda o passado, ele primeiramente tem que compreender, né, a visão do que um historiador, do que um professor quer transmitir para ele. Nós queremos transmitir o seguinte para você: as ações humanas ao longo do tempo é história. Então, eu não posso focar só no passado. Eu estudo o passado para ter uma compreensão do meu presente. Essa é a grande ponte entre presente e passado em história. Depois os alunos começam a perguntar: como é que comprova esse fato? Se é verdade ou mentira? Quem escreve a história? São os próprios historiadores, especialistas. E de que forma ele percebe que esse fato histórico que ele está estudando é verdadeiro? Ele utiliza-se de fontes chamadas fontes históricas. Que fontes são essas? Por exemplo, podem ser fontes escritas, né, que são certidão de nascimento, cartas, enfim. Pode ser fontes materiais, né, pode ser fontes materiais e objetos, tudo palpável, tudo no concreto. Pode ser fontes iconográficas, que são imagens, pinturas, gravuras, e a partir das análises que ele tem de cada fonte que ele recolhe, ele vai construindo aquele fato. Agora, um fato é exclusivo e único de um historiador? Não. Um fato pode ser estudado de diversas pontes, de diversas partes, né? Um historiador pode estudar o mesmo fato do outro, porém eles vão chegar no final em concepções diferentes, ou vão ter visões diferentes em determinado prisma. Tudo por quê? Porque eles podem ser utilizados fontes históricas de forma diferenciada. Durante muito e muito tempo, a história era mais voltada, de grandes livros, enciclopédias, eram mais voltada para a história dos grandes reis, rainhas, homens que faziam histórias, que faziam descobertas. Essa é a história que era valorizada. A partir do século XX, tudo isso vai começar a ser transformado. Vai aparecer uma nova abordagem historiográfica. Ou seja, aquele homem no qual, né, conseguia fazer história, porque era um homem letrado, era um homem da elite, era um homem que sempre descobria, era um descobridor de algo, né? Ou seja, vai começar a mudar. Por quê? Porque Mark Bloch, um grande historiador, né, do século XX, historiador francês, ele entra numa corrente historiográfica em 1929 fazendo a historiografia na escola dos análises. Não era uma escola física, né? Era um debate sobre as novas abordagens históricas. Ele está junto com Lúcio Fabre, também um grande historiador. E qual é a visão deles?
eles vão querer romper, vão bater de frente com a história tradicional, com a história política, com a história narrativa. Ou seja, eles começam a ver, começam a perceber que o homem comum também faz história. Aí lembra que eu falei para vocês assim, vocês são agentes da história, vocês são sujeitos históricos e participantes direto da história que está sendo construída. Eu falei isso para vocês, muitos ficaram assim, espantados. Por quê? Porque colocar vocês como agente é falar que você age na sociedade. Aquele que age, constrói. Aquele que constrói está o quê? Fazendo a sua história, né? Então, nessa nova abordagem de Mark Bloch, ele diz o seguinte, a história é a história do homem nas sociedades ao longo do tempo. Ele começa a valorizar isso. Ele começa a valorizar a história das mentalidades, a longa duração, né, da história. Ele começa a ver um fato, não como o fato daquele tempo que ele estava vivendo. Ele começa a ver o antes e ver o depois do fato. Então, tudo começa a ser transformado. Mark Bloch, outra coisa que ele vai defender, que ele vai defender é a compreensão. Ele fala, especialistas, ao invés de vocês julgarem o fato, compreenda o fato que será melhor para a sua interpretação e colocação. Então ele começa a fazer uma mudança na visão do século XX. E a história começa a ser vista a partir de vários cantos, né? Ou seja, não se falava de história de mulher, não se falava de história de escravo, não se falava de história de homem pobre, né? Ou seja, então, a partir da visão de Mark Bloch, já que nós estamos numa sociedade, nós também somos agentes dessa sociedade e agentes históricos. Outra coisa também que é uma defesa dele que eu adoro é a questão da interdisciplinariedade, um diálogo entre as ciências, né? Ele acha que a história pode estar ligada com a sociologia, pode estar ligada com a antropologia para fazer a pesquisa de um fato. Então, eu preciso de um geógrafo, de um antropólogo, de um sociólogo para trazer o fato consolidado, né? Essa é a nova defesa dele também. Né? Ele vai contra aquela história tradicional, aquela história positivista, né? Aquela história política elitizada. Ele começa a pregar que nós, homens comuns, somos participantes diretos, né? E agentes da história, né? Esse é o tema da primeira aula sobre introdução à história. Um grande beijo e até a aula 2.